Oi raposinhas, tudo bem? Aqui é a Fox e hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os melhores trinkets do Dandyzon World, mas antes eu preciso ser bem honesta. Na minha opinião, não existe exatamente o melhor trinket, isso porque tudo depende do tom que você está usando e do seu estilo de jogatina. Mesmo assim, eu reuni aqui os trinkets que pra mim pode ser considerados os melhores trinkets na minha opinião. Então antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal para eu saber que vocês amam Dandyzon World, e agora sim bora pro vídeo. O primeiro trinket é do Roger. Ele aumenta a taxa de conclusão quando você acerta um skill check, mas em compensação diminui o tamanho do skill check em 33%. Ou seja, você extrai mais rápido, só que fica bem mais difícil de acertar, então por isso ele é considerado um dos melhores trinkets para extração, principalmente se você estiver usando tons com 4 ou 5 estrelas no teste de habilidade. Agora, se o seu tom já tem um skill check ruim, esse trinket pode acabar mais te atrapalhando do que ajudando, a não ser que você tenha muita precisão na hora de acertar o skill check. Mesmo assim ele entra na lista justamente porque quando bem utilizado, acelera muito o processo de extrair máquinas. Esse aqui, eu vou ser sincera, eu não acho tudo isso. O próximo é o Dog Plush da Toodles. Ele aumenta a velocidade de movimento em 10%. Na prática pode parecer que não muda muita coisa, principalmente porque a maioria dos tons já não tem uma velocidade tão baixa assim. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim, ele pode ser bem útil em tons com velocidade baixa ou pouca estamina, já que esse pequeno aumento pode ajudar bastante na hora de fugir ou se reposicionar. E é justamente por isso que muita gente considera ele um dos melhores trinkets do jogo, embora mesmo eu particularmente não ache tão impactante assim. Esse aqui também é meio polêmico, muita gente diz que não funciona, mas eu discordo. Sobre o Diário da Flutter, ele aumenta a furtividade em 25%, só que tem um detalhe importante. Esse bônus depende muito do tom que você está usando. Se o tom tiver só uma estrela em furtividade, basicamente não faz diferença nenhuma. Por isso, não vale a pena usar com personagens como Brightney, Shrimp ou Gourd, já que a Brightney e o Gourd têm 0 em furtividade, e todo número de porcentagem mais 0 dá 0 do mesmo jeito. Já o Shrimp é um caso diferente, ele não tem 0 de furtividade, mas o valor dele é muito baixo. E como o bônus do diário é percentual, ele multiplica esse valor, então mesmo com mais 25%, ele continua com uma furtividade muito ruim. Agora conforme a furtividade aumenta, o efeito começa a aparecer de verdade. Com 2 estrelas, sua furtividade aumenta em mais 6,25%. 3 estrelas ela aumenta mais 12,5%. 4 estrelas mais 18,75%. E por fim com 5 estrelas aumenta em mais 25%. Ou seja, ele funciona assim, só não é bom para qualquer tom. E se você estiver usando um personagem mais furtivo, esse trinket pode ser muito útil principalmente se você quiser jogar de forma mais discreta enquanto extrai, e por isso o Diário da Flutter fica nessa lista. O próximo é o V-Remote, e provavelmente muitos de vocês já usam bastante ele. Inclusive, a Grepi já falou sobre esse trinket em outro vídeo aqui no canal. Então depois dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na descrição do vídeo. Mas resumindo, ele funciona na primeira máquina de cada andar, ela é concluída instantaneamente, desde que menos de 50% das máquinas tenham sido feitas, e isso só pode acontecer uma vez por andar, ou seja, é basicamente um avanço grátis logo no começo, e isso é muito forte, porque acelera o progresso do time sem esforço nenhum. Por isso, mesmo sendo simples, ele entra fácil na lista dos melhores trinkets. O próximo é o prêmio de participação da Shelly, ele aumenta a chance de sucesso no skill check em 25%, mas em troca diminui o tamanho dele em 10%.
Basicamente você tem mais chance de acertar, só que a área fica um pouco menor. Ele é muito recomendado para tons que têm skill check alto com uma velocidade de extração mais baixa, porque ajuda a manter consistência enquanto você extrai, mas como eu já falei antes, tudo depende do tom que você está usando. Mesmo assim, ele entra na lista, sendo uma ótima escolha em várias situações. O próximo é o Anti-Estresse de 2Kirby. Ele funciona assim. Sempre que você acerta um skill check, ganha 5% de velocidade de extração por 15 segundos, e esse efeito pode acumular. Então quanto mais você acerta, mais rápido você extrai. Em uma situação ideal, dá para chegar a cerca de 20% de aumento, e para você ter uma ideia, Torons com 5 de extração conseguem finalizar máquinas em menos de 25 segundos com esse bônus. Por isso ele é uma ótima escolha tanto para quem já tem boa extração, quanto para compensar tons mais fracos nessa área. Mas esse bônus não é garantido, você precisa acertar vários skill checks em sequência e ainda contar com um pouco de sorte para manter o efeito ativo. Mas pelo potencial que ele tem, ele merece estar na lista dos melhores trinkets. Esse pode dividir opiniões, mas o chapéu pensante também é um bom trinquete. Ele aumenta o tamanho dos skill check em 40 unidades. E na prática, isso deixa os testes muito mais fáceis de acertar, então é uma ótima escolha para iniciantes ou para quem ainda não tem tanta precisão. Ele também é especialmente útil em personagens com apenas uma estrela em skill check, já que compensa bastante essa fraqueza. Por outro lado, ele não aumenta a velocidade de extração diretamente, ou seja, você não vai extrair mais rápido, só vai evitar errar menos. Mesmo assim, ele pode ajudar bastante na consistência, principalmente se for combinado com outros trinkets, por isso, ele ainda merece um lugar na lista. O próximo é a almofada de estrela do astro. Ele aumenta em 100% a regeneração de estamina enquanto você está extraindo uma máquina. Muita gente acha que esse trinquete é ruim, mas isso geralmente acontece porque não entendem como ele funciona direito. Na prática, é simples. Se sua estamina não estiver cheia, ela começa a se recuperar enquanto você extrai. E isso pode ser muito útil em situações de risco. Um exemplo. Se você acabou de fugir de um twisted e ficou sem estamina, dá para ir até uma máquina, extrair ao mesmo tempo, recuperar energia muito mais rápido enquanto extrai e continua ajudando o time. Você não precisa parar para descansar, você continua jogando e se recupera ao mesmo tempo. Por isso, esse trinquete acaba sendo muito mais útil do que parece, e merece estar na lista. Esse aqui também pode dividir opiniões, mas eu particularmente gosto bastante. O trinquete do Block faz com que, ao falhar em um skill check, você não alerte os twisted sobre sua localização. Isso é muito útil para tons com skill check ruim, porque reduz bastante o risco de chamar a atenção sem querer. Por outro lado, muita gente não considera esse trinquete tão bom, e eu até entendo o motivo. Se você já tem uma boa precisão e quase não erra skill check, esse efeito acaba sendo pouco aproveitado. Além disso, ele não melhora diretamente sua extração ou velocidade, então pode parecer inferior comparado a outros trinkets mais ativos. Mesmo assim, em situações onde erro é comum, ele pode salvar bastante e deixar sua gameplay mais segura. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o trinquete do Block é bom ou não? Deixa aqui nos comentários. E para fechar com chave de ouro, temos as Speed Shoes. Ele aumenta a velocidade de caminhada e corrida em 5%. Pode parecer pouco, mas na prática faz bastante diferença, especialmente para quem joga distraindo os twisteds. Ele é muito útil em tons com alta velocidade, potencializando ainda mais a mobilidade e facilitando fugas e perseguições. Mas ele também funciona bem em tons mais lentos, ajudando a compensar essa fraqueza. Além disso, quando combinado com outros trinkets, dá para aumentar ainda mais a sua movimentação e ganhar uma vantagem enorme durante a partida. E com isso, chegamos ao final da lista dos melhores trinkets de Dandy's World.
Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Confesso que foi um pouco difícil de fazer, justamente como eu disse. Os trinkets dependem muito do tom e do estilo de jogo de cada um. Então, se você não concorda com alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E aproveita também para contar quais são os melhores trinkets na sua opinião. Então é isso, até o próximo vídeo.